Fala pessoal, tudo bem? Você aí que tem filhos no seu domicílio, eu vou trazer uma notícia bastante importante para vocês. Vocês sabiam que essa atual geração, ela nasceu com um QI menor do que da geração anterior? Então, isso é uma notícia impactante, ou seja, significa dizer que esses indivíduos, a capacidade de inteligência deles é menor em relação à nossa geração anterior. Então, se esse vídeo aqui te deixou curioso, fica aqui comigo no Fala Neuro, porque eu vou te explicar o que é que está acontecendo com nossas crianças. Então, pessoal, é lamentável dizer realmente que a geração atual veio com QI menor em relação à anterior. Então, muitos pesquisadores, pessoal que faz o estudo da neurociência do aprendizado, trouxe essas informações. Por quê? Vamos se basear nessa notícia. O teste de coeficiente de inteligência, a cada 2 anos, ele sofria adaptações. Por quê? Na geração anterior, ela sempre vinha com um QI superior ao dos pais, geralmente dos pais desses indivíduos. Então, nessa geração atual, nessa faixa etária que a gente está, agora, pelo contrário, os pais têm um QI mais elevado do que as crianças que estão vindo nessa situação atual. Então, nós paramos para observar como é que está sendo um método de aprendizado, método de estímulo das crianças. E um dos pontos a ser tratado que é unânime, que a gente já está praticamente assim, batendo martelo, é nossa relação que essas crianças têm com telas. Quando eu digo telas, geralmente entra celular, entra TV, é tempo de exposição em conteúdos de tela, em que a criança está perdendo tempo em cima de uma tela, ou seja, mais de 2, 3 horas por dia, e não está tendo o quê? Estímulos cognitivos, sensoriais ali, que vão desenvolver suas habilidades mentais. E que habilidades seriam essas? O raciocínio lógico, a capacidade realmente de leitura, da fala, da linguagem, de imitar, o brincar lúdico, explorar de maneira sensorial brinquedos. Então, tudo isso, dependendo da faixa etária da infância, vai trazer um impacto. Então, vá somando, a cada mais de 2 horas por dia, uma criança exposta a uma tela, sem estar dando ênfase a brincar de socialização com outras crianças. E ainda mais, lembrando que o transtorno que a tela também vai causar, uma criança que não está preparada para lidar com aquele tipo de tecnologia, fica com aquela dependência sentimental com o recurso e começa a ficar com um transtorno de humor ansioso. Ou seja, vira um caos no aprendizado dessa criança. Então, assim, hoje a tela, ela é para ser totalmente banida ali na questão de aprendizado dessas crianças. Outro ponto importante que a gente traz ali, que vai favorecer a um prejuízo no desenvolvimento de habilidades cognitivas das crianças, é o ambiente em que essa criança está inserida. Veja só. Se você tem uma criança com uma situação crítica nutricional, um ambiente caótico de conflitos, imagine uma criança que presencia conflitos familiares, conflitos interpessoais. Muitas pessoas ignoram o estresse pós-traumático que uma criança pode ter baseado nesses conflitos. Então, cada vez mais os adultos têm ignorado isso, e eu estou falando de maneira enviesada mesmo, porque eu atendo isso frequentemente no consultório. São crianças que me chegam com possíveis diagnósticos de déficit de atenção, mesmo de alterações comportamentais que acham que é um transtorno espectro autista, e desde que pasmem são desordem de cunho do núcleo familiar, falta de estímulo. Eu sempre digo, muitas pessoas vão pensar que toda alteração comportamental poderia se traduzir como um autismo. De maneira nenhuma. Toda dificuldade de aprendizado é um déficit de atenção? De maneira nenhuma. Então, realmente, esses casos a gente tem que ver com maior delicadeza, com mais experiência, saber refinar a história, mas
para vocês terem ideia. Então, o ambiente que a criança está inserido, ele é determinante, sim, na questão das capacidades mentais dela. Então, pensem, eu tenho que controlar meu ambiente, eu tenho que favorecer, ter uma nutrição equilibrada, essa criança tem que ter os momentos de brincar e também ter os momentos que a gente chama de estímulos esses que vão estar no contexto. Lembrando, não existe nada mágico, não existe nada de pílula, de remédio, não. É dormir bem, então a criança vai desenvolver suas habilidades mentais dormindo bem, no horário com rotina de sono. Essa criança tem que estar com a alimentação equilibrada e balanceada, tá certo? Essa criança tem que estar mínimo, praticamente nem expostas a telas, ter acesso a conteúdos de telas, principalmente celulares. Aí numa televisão ainda vá lá em algumas situações que a gente pode realmente flexibilizar, um momento em família, de assistir um filme, que isso aí é um negócio diferente. O adulto vai lá e bota um conteúdo realmente de distração, assim, que é para só um elemento distrator para a tela dessa criança, para ela poder consumir aquele conteúdo de tela, e realmente a questão do controle do ambiente em relação a conflitos dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, assim, se você consegue trazer o controle nessas variáveis aqui e proporcionar um ambiente de estímulo, por exemplo, estimular essa criança a fazer uma leitura, estimular essa criança realmente a procurar fazer desenhos, uma produção artística, uma criança se empenhar dentro de um esporte, é claro, a gente vai ver o desenvolvimento de habilidades cognitivas de maneira muito mais célere do que aqueles que não se expõem a essas situações que eu disse. Então, não adianta procurar receitas mágicas, procurar gurus. Não, que você realmente tem que parar e se olhar, você, no caso o adulto, tem que olhar como é o seu contexto familiar. Você, adulto que tem sua criança, olhe seu contexto familiar, olhe para você mesmo e veja se você consegue ter o controle dessas variáveis antes de apontar e rotular um diagnóstico de um autismo ou TDAH. Controle isso. Se realmente essa criança não está conseguindo desenvolver bem, realmente procurar um profissional. Então, deixo aqui esse recado, que ele sirva de lição para muitos aí que estão do outro lado, para aqueles que conhecem pais ou que cuidam de crianças que têm realmente essa dificuldade aí, que acham que pode melhorar a questão do aprendizado. Então, fica aqui comigo no Fala Neuro e marca o sininho, encaminha esse vídeo para que você acha que é alguém que vai realmente ajudar, e acompanhe aqui a gente nas redes sociais e fique atento para os próximos conteúdos que virão.